Olá, bom dia. Nesta semana, a maioria das comissões permanentes do Senado retoma as atividades, quase um mês e meio depois do início dos trabalhos legislativos. Mas ainda não há acordo sobre o comando de todas elas. Pelas comissões passam todos os projetos de lei. Elas são o lugar da análise e do debate mais profundos e até podem decidir o destino final das propostas. O Senado tem 13 comissões permanentes, mas desde a abertura dos trabalhos, no início de fevereiro, apenas a de Constituição e Justiça foi instalada sob a presidência do PMDB, maior bancada da Casa. No plenário, os senadores cobraram providências. Há 3 semanas, nós estamos debatendo e discutindo a questão da formação das comissões técnicas e da presidência das comissões no Senado Federal. A gente fica pela manhã todo mundo que nem zumbi, procurando o que fazer, quando nós poderíamos estar nas comissões trabalhando normalmente. Um dos motivos do atraso é uma divergência no critério de composição das comissões. Elas são divididas entre os partidos de acordo com o tamanho das bancadas. O regimento do Senado manda levar em conta a composição partidária da última eleição. Mas bancadas que cresceram de lá para cá insistiram em usar como referência o tamanho atual. O critério adotado acabou sendo misto. Na proporcionalidade para ir para as comissões é que está valendo na última eleição, mas para presidir as comissões não está valendo a última eleição. Está valendo que tem número de senadores agora. Conversa dali, negocia daqui. Depois de muitas reuniões, os líderes indicaram os senadores que vão compor as outras 12 comissões permanentes do Senado. Foi o que anunciou o presidente Eunício Oliveira no plenário. São indicações feitas pelos líderes com os devidos encaminhamentos, prevalecendo aquilo que é o ideal dessa casa, que é o acordo de harmonia. 7 comissões já têm reunião marcada para esta semana. Na terça-feira, a de Relações Exteriores, de Assuntos Econômicos, Direitos Humanos e a de Educação. Na quarta, de Ciência e Tecnologia, de Assuntos Sociais e a de Agricultura e Reforma Agrária. Mas ainda não há acordo em todas elas sobre que partido vai presidir os colegiados. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, será indicado para a presidência da CAI. O partido também deve ficar com a Comissão de Transparência. Já o PMDB vai indicar Marta Suplicy para a CAS e deve ficar também com a Comissão de Infraestrutura. Esses 2 partidos disputam ainda o colegiado de Relações Exteriores. Nós do PSDB aguardamos um gesto do PMDB e, lamentavelmente, não podemos diminuir a importância da nossa presença e da nossa participação nas comissões. Todos os gestos que o PMDB podia fazer com o PSDB, o PMDB já o fez. A presidência da Comissão de Direitos Humanos deve ficar com Regina Souza, do PT. E a Comissão de Desenvolvimento Regional com Fátima Bezerra, do mesmo partido. O PP fica com a de Agricultura e Reforma Agrária, que deve ser presidida por Ivo Cassol. O PSD com a de Ciência e Tecnologia, sob a presidência de Otto Alencar. E o PSB com a Comissão de Educação. Meio Ambiente e Senado do Futuro ainda estão em aberto. A Justiça Federal de São Paulo concedeu nesta segunda-feira liminar que impede que as companhias aéreas passem a cobrar pelas bagagens. A cobrança foi autorizada pela ANAC e passaria a valer a partir de hoje. Uma proposta do Senado pretende resolver de vez a questão, mas ainda aguarda votação na Câmara. Pelas regras atuais, existe franquia de uma bagagem de 23 quilos nos voos domésticos. Nas viagens internacionais, o limite é de 2 volumes de 32 quilos. Em 14 de dezembro passado, a ANAC editou uma resolução acabando com a franquia. A medida entra em vigor nesta terça-feira, 14 de março, e a maioria das empresas aéreas já anunciou que vai cobrar de quem despachar malas. O argumento das empresas e da ANAC é o de que a medida vai permitir a redução das tarifas para quem só levar a bagagem de mão, desde que esta tenha no máximo 10 quilos.
Em dezembro, um dia após a resolução da ANAC, o Senado aprovou um decreto legislativo de autoria do senador Humberto Costa, anulando a cobrança das bagagens. O decreto legislativo é um instrumento usado pelo Congresso quando entende que um órgão não tem poder para tomar certas medidas. Mas para entrar em vigor, é preciso aprovação nas duas casas. Por isso, um grupo de senadores tem pressionado a Câmara a votar a proposta. O que vai acontecer, na verdade, é um aumento da taxa de lucro das empresas. E como no Brasil, nos últimos anos, houve uma maior democratização do uso do meio de transporte aéreo, isso, sem dúvida, vai fazer com que muitas pessoas fiquem impossibilitadas de viajarem de avião. A ANAC fez algo sem discutir adequadamente com a sociedade e também com o Senado. O Senado é que é a casa onde nós temos aqui a indicação dos conselheiros da ANAC. Nós temos que começar a implementar esse projeto em voos curtos, ponte aérea, Rio-São Paulo, porque isso funciona em voos curtos. Mas num país continental como o nosso, norte, nordeste, regiões mais distantes, é um custo a mais, com certeza, para o consumidor que já paga uma passagem caríssima. A proposta que abre novo prazo para a repatriação de recursos irregulares de brasileiros no exterior pode ser votada esta semana. O projeto reabre prazo para que dinheiro e bens mantidos irregularmente no exterior retornem ao país, desde que o dono pague imposto e multa. O texto do Senado sofreu mudanças na Câmara e, por isso, volta à análise dos senadores. Na primeira fase da repatriação, no ano passado, o governo arrecadou quase 47 bilhões de reais. Quem regularizou bens teve que pagar 30% de imposto e multa. A nova repatriação prevê um aumento da alíquota. A proposta do Senado é 17,5% de imposto e mais 17,5% de multa. Mas os deputados alteraram esses números para 15% e 20,25%. O texto prevê ainda que 46% do que for arrecadado com a multa seja dividido entre estados e municípios por meio dos fundos de participação. É importante que a gente tenha recursos suficientes para garantir os compromissos dos governadores, compromissos com os servidores públicos, com os fornecedores, com os prestadores de serviço e também com os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida da população. Mas o dinheiro ainda vai levar pelo menos 4 meses para chegar aos cofres públicos. O prazo de 120 dias para regularizar os recursos começa a contar depois que a Receita Federal regulamentar a repatriação. A Câmara alterou o texto aprovado no Senado e proibiu que políticos com mandato e os parentes deles possam se beneficiar deste novo projeto de repatriação. Mas a palavra final sobre o assunto será dada pelos senadores. Garçons, cozinheiros, copeiros e trabalhadores de bares, hotéis, restaurantes e similares terão direito a incorporar ao salário o rateio das gorjetas pagas pelos clientes. A lei que regula a matéria foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União e passa a valer dentro de 60 dias. Garçom há 14 anos, Zé Carlos não tem queixas do seu local de trabalho, mas já passou por experiências bem desagradáveis em outros estabelecimentos. Existe casa dentro de Brasília que elas são o seguinte: quando o garçom chega lá, ela te faz uma entrevista, você vai escolher o salário ou a venda. Se o cliente paga pelo nosso trabalho, o nosso direito é receber da mão do patrão, porque que muitas das vezes eles não repassam. De acordo com a nova lei, na carteira de trabalho, o valor do novo salário será igual à soma do rendimento anterior, mais o valor correspondente às médias das gorjetas calculadas após o entendimento entre patrões e empregados. Com o aumento da renda, os trabalhadores também terão aumento dos benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença e outros. Do total arrecadado com as gorjetas, a empresa retém um percentual para o recolhimento dos encargos sociais. 20% se for participante do Simples, caso contrário, 33%. Eu acho que não haverá problema, porque o empregado também já se conscientizou de que haverá essa dedução das gorjetas arrecadadas e que isso a médio prazo ele só tem a ganhar, porque ele passa a ter o 13º com valor integral, ele passa a ter aposentadoria, ele passa a ter as férias. Acontece que antes eles não tinham nada, não era permitido a eles, a gorjeta o empresário recebia e não passava nada para eles. Agora não, no acordo coletivo consta, conforme o entendimento que eles fizeram, porque eu fui o relator, garante que a gorjeta
será passada para o trabalhador. O que o empregador fica é com o percentual correspondente ao pagamento da Previdência. Do projeto original até a nova lei da gorjeta foram quase 10 anos. Mas no final, se todos ficarem satisfeitos, quem não gosta de um bom atendimento? Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima.